Então, boa noite. A gente está iniciando a gravação agora, falando sobre o Setembro Amarelo, com a temática falando abertamente sobre suicídio, tá? Teve problema no início da gravação, mas agora vai. Então, enfim, faz parte, né, dos nossos estudos poder compreender sobre esse ponto e essa temática. Porque só é necessário falar sobre isso quando a gente não cuida de todo o resto. Quando a gente ignora todo o resto, quando a gente não presta atenção em nós ou no outro que está vivenciando ou passando por aquele problema. Então, só é necessário ter um Setembro Amarelo, só é necessário falar abertamente sobre o assunto suicídio, porque tudo que é importante e interessante de ser observado não foi. E não foi, não é simplesmente porque não se queria observar, mas é porque falta realmente conhecimentos básicos, uma sensibilidade e um olhar para compreender o que se passa, o que se vivencia e conquistar a visão sobre novas possibilidades de cuidado sobre si mesmo ou sobre o outro. É realmente angustiante você assistir o sofrimento de alguém que ama sem ter um mínimo de conhecimento do que pode ser feito. Um mínimo de conhecimento de como eu posso ajudar. Não é? Às vezes é difícil até saber para que especialista eu devo recorrer primeiro. Então, esse tipo de coisa angustia muitas pessoas. E eu repito, são dois grupos. Quem vivencia o transtorno e quem convive com o transtorno, seja profissional, ou seja familiar, ou seja acompanhante, ou seja parceiro, enfim. Não importa o papel. Para os dois grupos, informação é vital. Informação é imprescindível como primeira etapa de proteção, de autoproteção. Então, esse slide de abertura já demonstra para todos nós que há realmente um tabu, né? Tem muita gente que não gosta de assistir esse tema. Eu me lembro que da primeira vez que eu dei esse tema também não havia muita gente na sala porque ele assusta. Assusta de fato. Se você vê que numa sala com 30 pessoas, e isso é uma estatística, tá certo? Se numa sala houver 30 pessoas reunidas, segundo os estudos feitos pela Unicamp, 5% dessas pessoas chegaram a planejar com seriedade como se suicidar. Há pelo menos 5 delas que já pensaram em suicídio. Então, se houver 30 pessoas, pelo menos 5 delas já pensaram em suicídio. Algumas até planejaram como. Então, veja como uma coisa é séria. Se a gente reúne 30 pessoas, ali tem alguém que está em sofrimento, a ponto de pensar em tirar a própria vida. Mas aquilo não aconteceu e essa situação não acontece num breve e curto espaço de tempo. É um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento, é um estado que foi dando sinais, que foi apresentando sintomas e que não foi olhado como se deve, que não foi devidamente cuidado. Então, por que eu digo que é sempre importante prestar atenção nessa temática? Porque com o passar dos anos, não está diminuindo. Ao contrário, está aumentando os índices. Para fazer essa temática, eu dei uma leitura nos índices colhidos pelo Ministério da Saúde, e eles fazem isso ano a ano e apresentam, né, as estatísticas e fazem uma leitura transversal, por idade, por sexo, por gênero, por identidade sexual. Um trabalho bem interessante. E cada ano parece que tem crescido na população os números e tendências de pessoas que pensam ou que cometem o ato. Então, não é uma coisa a ser ignorada. E olha, para cada pessoa, para cada circunstância, para cada número colhido, tenha certeza que tem muitos mais
que não foram notificados, que não foram informados. Então, quando a gente chega num número de 12% de aumento de suicídio na última década, 12% da população brasileira é pouco mais de 10 milhões, né? Nossa população acho que está na casa dos 200 milhões. Então, é mais de 10 milhões. Quem é bom de matemática e cálculo rápido assim é mais. É muita gente. É muita gente. E isso tem aumentado. Então, não é uma coisa que a gente pode simplesmente fechar os olhos. Porque qualquer dia desse vai acontecer dentro da nossa casa. A gente vai ter que enfrentar de uma forma inevitável. Então, a gente realmente precisa, primeiramente, antes de tudo, aprender sobre o assunto. Então, como foi que eu tive contato com essa, como foi que eu tive contato com essa temática? Bom, vocês sabem que eu fiz parte desse grupo, né? Por 3 anos, eu fiz o curso, eu fiz os treinamentos, eu participei de reuniões de preparação e aperfeiçoamento. Foram 3 anos muito intensos, 3 anos de muito aprendizado e autoconhecimento também, que eu tive que enfrentar muitas sombras minhas para poder estar bem e encarar a missão de atender no CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que é a principal referência de combate e apoio emocional no país, é esse CVV. E a minha preocupação inicial foi lá no começo, né, há 5 anos atrás, quando eu comecei o curso de psicologia. A minha maior preocupação era como é que a gente lida com alguém que afirma categoricamente que não quer mais viver? Como é que a gente vai ter a palavra correta, o acolhimento correto para amparar alguém que chegou ao ponto de dizer não vale mais a pena viver? Não é apenas uma questão de convencimento, não é uma questão de convencer o outro de que isso não é uma boa ideia, porque se fosse apenas isso, né, as taxas anuais não teriam aumentado, porque o que não falta são condições de você saber que isso é uma péssima ideia. Mas a pessoa, como tudo na vida, constrói e toma as decisões não segundo o que sabe, mas segundo o que sente. No último sábado, que a gente falou sobre livre-arbítrio, eu explorei bem essa temática. E a gente viu como é forte. As decisões que a gente toma não são segundo o grau de conhecimento que a gente tem, mas o estado de espírito que a gente carrega, a quantidade de emoções que a gente tem naquele momento. Então, uma decisão que uma pessoa toma como essa, ele comunica que quer fazer isso, não se reverte apenas com números, com dados ou com, sabe, palavras de convencimento. A gente tem que ofertar um caminho de retorno, uma nova possibilidade, uma tangente que mostre a ele um caminho diferente daquele que ele quer seguir. E isso não é uma coisa de outro mundo. Não é uma técnica complexa. A gente vai ver hoje, eu pretendo realmente mostrar hoje que todos vocês são capazes de desenvolver uma atitude protetiva. Uma atitude protetiva para o outro, com um ato que todos nós, com uma capacidade que todos nós já temos, que é a capacidade de ouvir. A única coisa que a gente precisa saber é aprender a ouvir, é aprender a acolher, é aprender a amparar quem está nessa situação. Por isso que eu digo que convencer é o pior caminho. Raramente dá certo. Ele pode funcionar naquele momento, mas a longo prazo, dificilmente vai surtir o efeito que a gente espera. Pode me interromper o momento que quiser, tá certo? Para comentar o que vocês acharem necessário. Então, dado isso, eu lá atrás, né, procurei algum lugar que pudesse me preparar, além do curso de psicologia, que pudesse me preparar sobre isso, porque eu imaginava que dentro do curso haveria
alguma cadeira, algum professor, alguma coisa que fosse preparar a gente para lidar com momentos de crise. Para minha surpresa, não há. Todo o curso de psicologia, de ponta a ponta, a gente estuda várias coisas, mas não há uma cadeira, não há uma temática específica sobre o assunto para combater e tratar crises psicológicas ou transtornos específicos que toquem o suicídio. Foi uma percepção pessoal, né? Eu achava que mais do que qualquer outro curso na área de saúde, era o que deveria lidar e encarar de frente com essa situação, com esse estado e com essa possibilidade clínica, que é uma possibilidade real. Mas, para minha sorte, eu descobri o CVV, que é especialista no assunto. Não em evitar o suicídio, mas dar apoio emocional e, através disso, encontrar meios de evitar. Então, a primeira coisa que eu aprendi lá foram 3 atitudes, não foram lições. Não foi conhecimento, não foi leitura, mas foi 3 atitudes que a gente precisa aprender a desenvolver se a gente quer aprender a acolher, se a gente quer ajudar de fato, se a gente realmente quer apoiar alguém. Primeiro é a autenticidade. Segundo é empatia. E terceiro é respeito. Autenticidade é conversar com a pessoa na altura dela, do seu jeito, sem querer ou sem transparecer nada além daquilo que você é. Então, você não se coloca como alguém que sabe mais, que está acima. Você não veste uma máscara de salvador, de doutor, de médico. Não, você é uma pessoa autêntica, ou seja, eu sou assim e é com isso que eu tenho que me utilizar, né, nessa maneira de conversar, de falar de forma transparente naquele momento e neste momento, para comunicar a você tudo que eu sinto em relação ao que você está expondo. A autenticidade é uma maneira de você tirar sua própria máscara, se desarmar para poder se conectar com os outros. Ninguém se conecta e conversa realmente com o outro se não for autêntico. É difícil até você se conectar com alguém que está, por exemplo, fingindo, interpretando um papel ou cumprindo um papel, né? Quando a gente vai numa repartição pública, por exemplo, e se encontra com aquele funcionário que está cumprindo o papel de servidor público, não há empatia nenhuma, não há conexão nenhuma. Então, você sabe que ele está ali imbuído de uma missão de desenvolver um papel, uma função de atendente, vamos supor. Então, muitas vezes, quando você se depara com essa postura, você já se sente agredido pelo simples fato de não estar sendo visto como uma pessoa, e sim como um cliente, como um, sei lá, que precisa de atendimento, né? E é por isso que é tão difícil lidar com o público. É tão difícil se comunicar com alguém que está nessa posição, porque falta autenticidade, por vários motivos. Não é o caso aqui. Aqui a gente precisa ter autenticidade para se conectar com o outro. Precisa ter empatia, que é a habilidade mínima de olhar o mundo do lugar do outro e não do nosso ponto de vista. Mas quando escutar, quando ver e quando ouvir, entender e se esforçar para entender o mundo e aquilo que ele está dizendo a partir do lugar do outro. Isso é difícil de fazer sem treinamento, mas não é impossível. Naturalmente, a gente já tem essa habilidade quando a gente se dispõe a fazer. Colocar-se no lugar do outro é entender que, se fosse eu, não resolve nada. Toda vez que você começa a frase, dizer, olha, se fosse eu, se eu estivesse aí, você não está desenvolvendo empatia. Você está empurrando para ela a experiência que você teve e não viveu. Porque aquele problema quem viveu foi ela. Quem está passando é ela. E ela está ali comunicando como está se sentindo. Então, não é uma questão de dar soluções a problemas apresentados, mas é uma questão de respeitar o que está sendo apresentado. E aí vem o terceiro pilar, né? Respeito.
Se você consegue desenvolver empatia, automaticamente você desenvolve o respeito. Eu tenho certeza que vocês, muitas vezes, tiveram essa experiência de assistir o mentor Hamilton atendendo pessoas e desenvolvendo essa habilidade empática que ele tinha de uma forma surpreendente. Né? Eu pude muitas vezes testemunhar ele escutando uma pessoa dizendo um momento muito sofrido da vida e com um sorriso leve ser empático ao ponto da pessoa se sentir compreendida. E com um sorrisinho que ele tinha, né, aquele sorrisinho banguela, assim, sorrindo para a pessoa, dizer, eu entendo, filha, e a pessoa se abraçar com ele, chorar. Aquilo ali é uma conexão, aquilo ali é um sistema de respeito e empatia tão intenso que mal requer palavras, mal requer diálogos. É só escuta e acolhimento. E eu sei que quem conviveu com o Hamilton viu muitas dessas cenas, né? Ele conseguia transmitir no olhar a ideia de que eu te entendo, eu te compreendo. E parece que a pessoa via isso, enxergava isso na medida em que ele acolhia. Então, é uma coisa que a gente aprendeu com ele. Eu aprendi com ele e tento me aprimorar todo o tempo em relação a isso. A gente vai falhar muito, mas só consegue quem tenta, né? Desenvolver esse grau de empatia, esse grau de desenvolvimento. Ó, se alguém está escrevendo no chat, eu não consigo ler, não, tá? Porque ele pisca só para mim. Eu nem sei como é que eu faço. Então, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Pode contar, Rina, a experiência que você disse aí, tá? Foi Riva. Foi Riva, né? Não foi Rina, não foi Riva. Eu vou demorar para me acostumar com isso. Ela escreveu aqui assim: quando trabalhei no TRF, comentávamos sobre a quantidade de pessoas com distúrbios psiquiátricos com alto risco de suicídio entre os servidores. É um fato conhecido, Riva, que muitos servidores públicos, quando tem não todos, é claro, mas percebe-se que há um índice grande, quando eles têm um vínculo empregatício estável e estão vinculados a um trabalho muito tedioso, muito repetitivo, com poucos desafios, algumas pessoas tendem a perder o propósito. E uma das coisas que mais angustia o ser humano é viver sem propósito, sem motivação. Um dos lugares que mais fornece propósito e motivação para o ser humano é o trabalho. Não apenas o trabalho, mas principalmente o trabalho nos fornece um lugar na sociedade, um propósito, uma motivação de aperfeiçoamento, de busca de recompensa, de buscas de reconhecimento, desenvolvimento pessoal e social. Então, quando isso se perde no trabalho ou na família, ou seja lá em que área da sua vida for, quando a gente perde os propósitos, o propósito e a motivação de viver, o caminho certo é um estado de tristeza muito profundo e ideação suicida não é uma coisa rara de se desenvolver nessas pessoas. E eu conheço essas estatísticas do TRF, né? Maeli também trabalha lá. Se for o TRF 5, então, a gente sabe bem. Né? A taxa de suicídio ela só mascara todos os outros transtornos e distúrbios psiquiátricos que os servidores sofrem. Não vou nem contar as histórias que a gente viu lá, né? De gente entrando embriagada para trabalhar, de gente entrando dando chute na porta e ficar todo mundo assustado, assim, de oi duro. Hoje ela está em surto, hoje essa pessoa está em surto. Então, o que a gente pensa ser raro é mais comum do que a gente imagina. Pode compartilhar e casos que vocês conhecem, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui sobre o Setembro Amarelo são principalmente esses 3 sites, tá bom? É claro, né?
O próprio CVV oferece o número 188, o site, o Facebook, dá mais canais de comunicação, mas o principal é esse número 188. É uma das poucas instituições, eu acho que é a única ONG que conquistou o direito, junto ao Ministério, ao governo federal, de possuir um número de 3 dígitos, né? A semelhança do 196, do SAMU, 192, dos bombeiros e por aí vai. É um dos poucos que conseguiu, sem ser uma entidade, uma autarquia federal, né? Então, o CVV teve isso. Não tem nada a se desculpar, não, Riva. Não tem problema nenhum, não. Se você escrever aí, a gente fala. Então, fora o número 88, a gente tem esse site, Movimento Saber Lidar, tem ajuda mental para quem tem de 13 a 24 anos. Eu achei isso aí muito bom, né? Porque é uma das faixas etárias que mais aumenta os casos. Pode falar.org.br. E para conhecimento de causa, né? Mapa da Saúde Mental no Brasil, que apresenta e ensina muito material interessante, tá? Então, vamos para o propósito da nossa temática de hoje: suicídio, saber, agir e prevenir. Esse é o objetivo do nosso encontro hoje: saber, agir e prevenir. São 3 coisas importantíssimas para a gente desenvolver, independente de que grupo a gente esteja, como eu falei antes. Conhecer sobre si, conhecer sobre o que tem vivenciado, sobre o que tem sofrido e como isso afeta o seu estado de espírito, o grau que isso compromete a tua saúde psicológica e física, porque as coisas não estão separadas, tá certo? Então, se você anda adoecendo muito, se você anda tendo muitos distúrbios fisiológicos, enxaqueca, distúrbios intestinais, isso está falando não apenas de um problema médico, mas está falando de algum sintoma mascarado no teu corpo mental. Então, é preciso saber o que é que acontece conosco, como a gente está metabolizando o nosso sofrimento, para somente, então, aprender a como agir e também prevenir. Então, saber sobre tudo isso, sobre esse pacote, é uma coisa, de um preço inestimável. Eu estou cada vez mais certo disso, e não é tempo perdido, pelo contrário. É um tempo que a gente conquista de uma forma muito preciosa e valiosa para muitas pessoas ao nosso redor. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é recomendações para noticiar suicídios na mídia. Por que eu coloquei isso? Porque hoje em dia a mídia somos nós. Passou-se o tempo em que a mídia estava confinada aos veículos de comunicação em massa. Passou-se o tempo em que o jornal, o rádio, a TV representavam a mídia. Na verdade, eles têm cada vez mais diminuído o seu espaço para o youtuber da esquina, para o blogueirinho do quarto. Na verdade, para uma pessoa que estava no shopping, de repente soube que alguém pulou lá do parapeito do shopping e com seu celular chegou lá. Achou uma boa ideia noticiar, notificar nos grupos o que acabou de presenciar ali, né? E divulgar. E por obra do destino, aquilo ali que ele fez viralizou. Está cada vez mais comum isso. Então, quando o assunto é suicídio, a mídia é todo mundo que anda com o celular na mão. É por isso que a gente precisa saber o que fazer ou o que não fazer. Então, são 10 tópicos que servem para rádio, televisão, jornais, mas também para nós. E desses 10, eu separei 4 que eu acho muito interessante. Evitar descrever o suicídio como inexplicável e esclarecer os sinais de alerta. A gente não precisa ocupar esse espaço, não precisa dar essas opiniões.
guardar para si é a melhor solução nesse caso. Se você presenciou, você não sabe nada do que aconteceu, a não ser o fato de ter visto o acontecido. Então, por que a gente vai emitir opinião sobre aquilo? Então, a primeira coisa que deve ser evitada é isso. Se for convidado a dar entrevista, se negue, não dê entrevista. Eu digo isso de forma direta e clara. Evitar incluir o método, local ou detalhes da pessoa que faleceu. Veja como isso é interessante. Se eu falo em UFPE, qual é o prédio mais famoso da UFPE? É aquele por onde passaram os notáveis cientistas de Pernambuco, é aquele por onde passaram pessoas e professores de um gabarito de nível internacional, ou é o prédio do Cefis? O Cefis. Eu estudei no colégio de aplicação em 94 e, tipo, o pessoal já dizia, esse prédio é famoso. Entendeu? Então, assim, adolescente entrando na escola e o pessoal já dizendo, esse prédio é famoso. Entendeu? Pois é, famoso por quê? Principalmente você dizer isso para um adolescente, ativa a Exatamente, dá ideia, curiosidade, né? Estimula. já dá ideia de método, lugar e acesso. E Pois que é. coisa perigosa. Ainda bem que também meteram um monte de medo na gente, dizendo que o fantasma do povo que tinha morrido lá ficava nas escadas e que se a gente subisse, eles iam correr atrás da gente. Então a gente não subia. Aí é uma Agora, coisa assim. deixa eu só fazer um adendo, porque assim, eu estudei no prédio ao lado, né? Eu acho que talvez outras pessoas também, por ali no CAC. Assim, eles tomaram a medida de colocar grades, né? E tudo mais. E, assim, na parte mais alta, do meio para o final do prédio, ele tem uma série de grades, portões, uma série de coisas para minimizar a possibilidade de chegar a pular, né? Mas, assim, uma coisa que aconteceu comigo foi que eu tive uma vez que atrás de um professor no prédio de filosofia, não é tudo um bloco só, né? Um prédio só. E eu me perdi lá e fui para um lugar que parecia um labirinto dentro do próprio prédio. E quando eu cheguei num local assim, não tinha luz e era tudo escuro. Quando eu vi, tinha um bocado de gente se drogando lá, sabe? Assim, muito estranho, muito. Eu achei. Parecia um umbral, para você ter ideia. Assim, eu não conheço, mas deve ser alguma coisa assim. O nosso eu tive que descer porque eu me perdi lá no prédio. Era um local sem luz e as paredes todas pinchadas e o pessoal estava se drogando lá. E tu descesse correndo, não? Com medo. Eu tentei, literalmente eu tentei procurar onde tinha luz e sair, sabe, do É. local. Eu acho que foi isso aí Pois que o é. pessoal da minha turma viu e pensou que era fantasma, desceram correndo a escada. No instante chegaram, desceram 14 andares de escada rapidinho. Mas veja, quer dizer que subiram. Pela Subiram. curiosidade, foram ver o lugar, foram ver o acesso. E demorou É. muito para a instituição tomar essas medidas de segurança, né? Porque ele não ganhou essa fama ao acaso, nem por um caso, né? Foram vários casos acontecidos ali. Então, evitar incluir o método, local ou detalhe é importantíssimo. Evitar gráficos, fotografias é muito prejudicial, principalmente imagem. Veja, se coloca no lugar da família de ter um ente que passou por essa situação e, de repente, saber, através de fotos no celular, por uma rede social qualquer. A chance disso acontecer hoje em dia é muito grande. É muito grande. Evitar citar a polícia ou as primeiras pessoas que presenciaram o ato. Primeiro que não se faz mais entrevista, né? Hoje você não vai mais, não faz mais, não acontecia, mas hoje não acontece mais. E você saber pela televisão que aconteceu um suicídio e ter uma matéria que reporte o fato entrevistando as pessoas. Isso chega ao ponto de não acontecer mais, graças a Deus, nas rádios, TVs e televisão. Eles noticiam, mas a primeira coisa que eles fazem em seguida é dar os caminhos de tratamento, CVV, ONGs, e notificar como prevenir o fato. Então, acho essa parte bastante interessante. E, de um modo geral, a nossa principal ferramenta para lidar com pessoas, né,
que pensam no assunto é ouvir, é aprender a ouvir. Então, eu botei esse título para tornar ele mais interessante, ouvir é uma arte, mas, de fato, a gente precisa revisar como anda a nossa escuta. Não apenas para esse fato isolado, para esse caso isolado, mas para tudo na nossa vida. As pessoas têm a tendência de desaprender a ouvir, a julgar muito mais rápido do que prestar atenção nos fatos. E isso tem comprometido muito a nossa saúde mental, a nossa paz e a paz da família, dos colegas de trabalho, de todo mundo. É tão difícil você aprender a ouvir. No trabalho, enfrento muito essa dificuldade, né? Às vezes eu sou aquele que não ouve, eu reconheço que isso é um fato, porque no calor da situação, no dia que você não está bem, né, paciente, você não está apto a ouvir ninguém. Então é muito fácil haver ruído de comunicação. Você querer encerrar o assunto, você dizer que já entendeu sem ter entendido, mas isso não pode ser um hábito. Isso deve ser uma exceção, principalmente na família, principalmente entre pessoas que convivem por tempo longos, como familiares. Se a gente não aprende a ouvir, se a gente julga cada vez mais rápido a pessoa a ponto de condená-la antes mesmo de dizer qualquer coisa, acabou-se o relacionamento ali. Tornou-se um inferno convívio. Se você diz, se fulaninho tivesse aqui agora, eu sei exatamente o que ele ia fazer, pronto. Você já pré-julgou, julgou e condenou. Então, essa é a atitude que a gente precisa aprender a evitar cada vez mais. Veja, coisas como interromper o discurso, ler a mente, né, com a justificativa de que já sabe o que o outro tem para dizer, oferecer conselho que não foi pedido, como se soubesse de tudo, julgar os sentimentos e ações alheias. Ó, isso é tão sério que quando alguém conta para você que foi roubado, né, eu já ouvi muito isso, eu já fiz isso, inclusive, eu disse, não, preciso mudar essa atitude em mim. Então, fulaninha foi assaltada, levaram o celular dela. O que é que ela estava fazendo? Eu aposto que estava consultando o Zap enquanto andava, não foi? Foi exatamente assim. Ela estava parada, sentada, olhando o Zap, passou um cara e tomou o celular da mão dela e correu. Tá vendo? Eu não disse. É para deixar guardado. Por que é para deixar guardado? Por que a gente não tem o direito de usar uma coisa que é nossa? Porque a gente está em público. Então a vítima se tornou o carrasco. Então, toda vez que alguma coisa de ruim acontece, que a gente não tem domínio da situação, percebo que a gente tem a tendência de botar a culpa na vítima. Ela foi assaltada porque estava dando bobeira, ela foi assediada porque estava usando uma roupa muito curta, ele foi demitido porque vacilava muito no trabalho. Não, pô. A gente não precisa absorver a ideia de que a vítima é, na verdade, a culpada. Isso é julgar os sentimentos e ações alheias. Então, se alguém está te apresentando um momento, um recorte dolorido da própria vida, do que sofreu, do que vivenciou, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir aquilo sem devolver a ele um julgamento, sem julgar, sem compreender que eu já vi esse filme e interromper o discurso. Isso é muito ruim. Isso é péssimo para quem fala. A pessoa que fala não vai se sentir de maneira alguma acolhida e raramente vai voltar a conversar de forma sincera com você. Confrontar opiniões e crenças, às vezes com agressividade, e pregar as próprias ideias, as próprias crenças. Toda religião, todo sistema de crença, toda filosofia de vida tem seus obstáculos. E a solução não é mudar de crença, não é mudar de religião, mas fortalecer cada um na sua própria fé e não tentar converter ninguém. Então, eu sei que na escola a gente tem essa preparação já ecumênica há muito tempo, né? Mas isso não é comum. Isso não é comum.
é muito mais comum você encontrar alguém tentando apresentar salvação a outra como remédio para o sofrimento. Uma das coisas que o CVV abdicou muito cedo foi misturar apoio emocional com religião. Então, lá dentro, não se tem práticas religiosas, não se usa isso como ferramenta. Não se condena, mas não usa isso como ferramenta, porque você não sabe como a pessoa desenvolve a própria religiosidade. Você não sabe se isso vai fazer bem ou mal para quem está desabafando, para quem está conversando com você, para quem está contando isso. Então, ouvir é uma arte por conta de todas essas coisas que eu estou apresentando agora. Interromper, ler mente, oferecer conselhos, julgar os sentimentos, projetar sua experiência no próximo, confrontar opiniões e tentar convencer a outra de se converter para alguma coisa que vai ser a solução da vida dela. Então, esse é um ponto muito importante. Vamos lá. Bem, a primeira pessoa que realmente se debruçou sobre o assunto, que estudou sobre isso, é esse francês aí, chamado Emile Durkheim. Né? Ele definiu o suicídio porque já é onde há gente, onde há sociedade, há casos. Isso é um fato. É como ele chama, tecnicamente ele diz, isso é uma coisa normal na sociedade. Normal, do ponto de vista de um cientista, de um sociólogo, não quer dizer que é bom, quer dizer que é um fato que ocorre em todas as culturas, em todas as sociedades e em todos os tempos. Então, ele diz, isso é um fato normal, ou seja, acontece em todo mundo. Em todas as gerações há casos e relatos sobre isso. Roubo, assédio, desonestidade, corrupção, suicídio, são fatos normais na sociedade. Não quer dizer que, por ser normal, é bom ou ruim. É apenas um fato normal, tá certo? É assim que o cientista, o sociólogo encara. Mas ele teve a sensibilidade de definir o suicídio de uma forma muito especial, por conta de uma palavra que ele usou. Ele disse, o suicídio, na sociologia de Durkheim, é visto como um ato executado pela vítima conscientemente que resulta em sua morte. Então, ele chamou a pessoa que tenta tirar a própria vida de vítima. Isso não é visto assim nem no Código Civil. No Código Civil é criminalizado quando você tenta tirar a vida de outra pessoa ou de você mesmo. Mas na sociologia, ele cunhou esse termo, vítima, que conscientemente tenta tirar a própria vida. Então, esse ato que ele executa como um momento de desespero não é uma coisa inconsciente, não é fruto de uma loucura, mas é um ato em que a pessoa, estando apta de suas funções, decide de livre e espontânea vontade que a melhor solução que ela tem para a vida, para acabar com o sofrimento dela, é a morte. E eu vou explicar por que as pessoas agem assim. Eu não sei se eu já contei, né? Mas aqui, quem já veio aqui em casa sabe que no terraço eu tenho uma visão para o quintal do vizinho que tem árvores. E tem um galho de um pé de cajá que cresce em direção ao terraço. E quando ele fica muito grande, fica entrando forçando, né, a tela. E aí, antes dele podar, eu tenho que eu mesmo ir cortando o galho que está forçando. De tanto eu fazer isso, o galho começou a crescer para cima. Ele não crescia mais verticalmente, forçando, né, a grade. Ele começou a fazer isso. A planta aprendeu que não era bom seguir esse caminho. E a planta decidiu seguir outro caminho. Um cara chamado Carl Roger, um psicólogo chamado Carl Roger, disse que esse comportamento da planta é comum em todas as coisas do universo. Todas as criaturas buscam maneiras de se auto-aperfeiçoar, de se auto-atualizar.
Essa autoaperfeiçoação, essa busca por desenvolver a melhor forma de viver, é uma coisa comum a todos os seres vivos, inclusive no ser humano. Mas enquanto na planta a melhor forma de viver é buscar a luz do sol, é se contorcer fugindo da sombra em busca da luz, no ser humano a coisa é um pouco mais complexa. Às vezes ele se vê tolhido de várias maneiras, ele se vê tão sem saída que acredita que o único caminho e o melhor caminho para o que ele vive é tirando a própria vida. Então ele chega a essa conclusão. Então percebam que não é uma coisa romantizada, não é uma história de Romeu e Julieta. É um desespero tão intenso que ela não vê outra saída. E nossa primeira missão é, acolhendo, ouvindo, é tentar descobrir com ela que há outras possibilidades. A pior coisa que alguém pode fazer quando está ouvindo alguém nesse grau de sofrimento é dizer que se ele se matar, ele vai para o inferno ou para o umbral. Isso não resolve. Porque, de alguma maneira, a pessoa sabe que morrer não é a melhor solução. Mas a única certeza que tem é que é a única forma de estancar o sofrimento. Em muitos casos, e muito recentemente, eu estava acolhendo uma pessoa que, enquanto eu ia com ela para o hospital, ela orava para Jesus tirar a vida dela. Ela dizia: Senhor, eu não aguento mais sofrer. Eu sei que eu estou pecando, mas me leva, Jesus. Enquanto ela chorava do meu lado e eu dirigindo, né, sofrendo, sentindo dores, ela estava pedindo para morrer, orando para morrer. Graças a Deus, Jesus não ouviu ela. E essa semana ela veio me visitar e subiu as escadas pulando. Eu quase que dizia ela: graças a Deus que Jesus não te ouve, né, irmã? Mas é porque há momentos em nossa vida que a gente acha, que a gente acredita que morrer é a melhor solução mesmo. E olha que essa pessoa era uma pessoa engajada, era uma pessoa de fé, era uma pessoa que muitas vezes me apoiou, a mim e a minha família, que exalta Jesus, que ora, que fala. E naquele momento ela pensou em morrer. Aquilo, não se engane, é uma ideação suicida. Quando ela naquele momento orou para morrer, ela estava sendo sincera. Ela acreditava que era a melhor solução. Então, veja, se uma pessoa de fé, envolvida, engajada, é, protegida por uma comunidade, né, pela família, chega a essa conclusão, imagine outras pessoas que não têm o mesmo amparo, que não têm o mesmo respaldo, que não têm a mesma rede de proteção familiar, social. Se não chegaria muito mais rápido nessa conclusão? Claro que chegaria. Então não adianta ameaçar, colocar mais uma ameaça na vida dela, como impedimento da morte, porque a solução da ameaça diz: não se mate, continue sofrendo. E isso não é a solução. Por isso que é importante a gente aprender a ouvir. Por isso que Durkheim disse: é vítima e não algoz da própria vida, e não assassino de si mesmo. É vítima. E eu achei isso uma sacada sensacional. Então, como é que uma pessoa, o que leva uma pessoa a se matar, a tirar a própria vida, o que está por trás dos sentimentos? E aí eu adoro apresentar esse poema, né? Porque muita gente, nas palestras que a gente dá, que está nesse estado, confessava: isso aí representa muito bem o que eu sinto. Talvez eu não chore, mas dói. Talvez eu não diga, mas eu sinto. Talvez eu não mostre, mas me importo. Todas essas máscaras, todas essas maneiras de sentir o sofrimento é uma forma muito típica de quem sofre em silêncio.
Veja, há três formas, há três grandes categorias que classificam o suicida, quando o suicídio se classifica. O primeiro deles é o que eles chamam de rompimento entre o eu e o todo, entre mim e as pessoas que me cercam. É o extremo da solidão, da tristeza, do fechamento. Ele caracteriza esse grupo como egoístico. Não é que a pessoa é egoísta, egoísta no sentido de ego, né? De quem eu sou. A pessoa que eu sou não encontra mais vínculo, propósito ou motivação para continuar vivendo. Esse é um dos grandes grupos atuais de suicidas. A maioria dos suicidas no Brasil, entre os adolescentes principalmente, se enquadra nisso. Acontece por algum motivo um rompimento entre ele e o propósito que ele tem perante a vida. Simplesmente eles chegam a esse grau de ruptura e tomam a escolha fatídica. E esse poeminha representa muito bem esse grupo. Tem outro grupo, tem outra categoria de suicidas chamados altruístas. Não necessariamente porque é bom, tá? Mas é os motivos pelos quais eles decidiram tirar a própria vida. O Duncan Rice classificou eles como altruístas. Sabe quem é que está nesse grupo? Os kamikazes, os muçulmanos e terroristas. Eles não se classificam nesse grupo de altruístas segundo a minha percepção, mas segundo a percepção da pessoa que tomou a decisão. Entendeu? Então, para o cara que decidiu ser um homem-bomba, ele acredita que está fazendo o melhor. Na Segunda Guerra Mundial, quando o japonês decidia jogar o seu avião contra um navio inimigo, ele acreditava que estava sendo a melhor pessoa possível para a nação e para a família dele. Ele estava sendo autenticamente altruísta. Entende? O ponto de vista não é o meu, mas de quem tira a vida. Por isso que se classifica dessa forma. E o terceiro grupo ele chama de anômico. E qual é a causa de quem se enquadra nesse grupo? Cresceu muito esse grupo em 2021 e 2020. São suicídios motivados por caos social ou alguma calamidade econômica ou calamidade natural. E aí a gente tem Covid, e aí a gente tem enchentes, e aí a gente tem um calor ou desastres ambientais muito intensos, terremotos avassaladores. Tudo isso que acontece está fora do nosso controle. É um motivador que faz os índices de suicídio disparar. Uma pessoa que, por uma calamidade econômica, perdeu tudo que tinha. Ele simplesmente não tem força mais para recomeçar. Boa parte da vida dele foi dedicada àquela empresa e, por conta de algum problema social, econômico, ele veio a falir. Simplesmente não aguenta aquela situação. O Covid foi impedido de ir e vir, foi impedido de conviver. E na situação de estar em lockdown, se encontrou tão deprimido que tirou a própria vida. Então, veja, esse terceiro grupo, ele cresce muito em momentos específicos da nossa história. A Grande Depressão nos Estados Unidos, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, né, a Covid. Mais anteriormente, a última grande pandemia, a gripe espanhola. Então, há esses três grupos que aglomeram as causas e os grandes motivos de suicídio, né, das massas, olhando assim de forma abrangente. Vamos seguir, que eu quero terminar isso hoje. E como se sente quem quer se matar? A palavra mais correta para você definir uma pessoa que quer tirar a própria vida é ambivalência. Ambivalência é: eu gostaria de viver, mas eu não quero viver assim.
Eu gostaria de ser feliz, mas ser feliz para mim não é possível. Eu não escolhi sofrer, mas sofrer é a única coisa que acontece na minha vida. Então, essa ambivalência faz com que, quando você chegue junto de alguém que tem ideação, como eu já ouvi, disse, eu não queria tomar essa decisão, mas não tem outra a ser tomada. Cara, do teu ponto de vista, do meu ponto de vista, a vontade era dizer, tem dezenas de outras decisões que você podia tomar, mas essa resposta não cabe para quem chegou a essa conclusão. Você precisa ter empatia para entender aonde a outra pessoa está. E não necessariamente a pessoa que pensa em se matar, né? Mas qualquer pessoa que esteja desabafando com você. E você mesmo precisa entender em que lugar está para se sentir como se sente. Já nesse momento, se eu perguntar a você, você é feliz? Você para analisar e olhar a sua própria vida. Se você quiser responder de uma forma rápida e por um caminho feliz, para se livrar da pergunta, você diz, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu tenho 2 pés, eu tenho uma família, eu sou feliz. E não deixa de estar correto. Mas qual foi a última vez que você deu boas gargalhadas por nada? Qual foi a última vez que você se sentiu alegre, motivado, acordou bem, com vontade de fazer, com vontade de fazer acontecer alguma coisa, de realizar uma coisa nova? Quando foi que você se acordou e estava motivado para fazer o que tem que fazer? Uma Faz pessoa tempo. feliz, uma pessoa feliz sente alegria em viver. E sente essa alegria não nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Pequenos momentos. Quando a gente olha por essa ótica, fica mais difícil de responder a pergunta: você é feliz? Faz tempo que eu não passo 1 hora falando coisas bobas, conversando, jogando conversa fora, sorrindo, como se não tivesse boletos a pagar. Mas tudo se transforma num peso, num sinal de, sabe, de tristeza e de preocupação. Em momentos, em condições normais, né, de pressão e de temperatura, a gente enfrenta esses reveses da melhor forma que pode. Quando dá, dá. Quando não dá, que seja. Mas e quando a gente não está bem? Quando a gente está fragilizado, como é que a gente reage aos reveses e às tristezas? De uma forma fragilizada, ou seja, intensamente. É nesses momentos de intensidade nas respostas que nossa resiliência diminui. O que isso quer dizer? Toda vez que você perde a sua capacidade de resiliência, ela não volta ao que era antes. Você se torna mais. Oi, Su. Oi, tô balançando a mão aqui. Eu estava querendo falar a respeito dessa questão da felicidade que tu perguntou. O que me deixa mais preocupada, sabe, Drick? É que normalmente, quando a gente é criança, a gente tem essa felicidade, a gente acorda estimulado, coisa e tal. E eu percebo, isso não é só na minha casa, que muitas crianças elas não estão mais com essa força que a gente tinha quando era criança. Não sei o que aconteceu com essa sociedade infantil, vamos chamar assim, que eles estão carregando um peso, uma responsabilidade, alguma coisa que está trazendo para eles uma falta de motivação, muitas vezes, sabe? Eu percebo isso no dia a dia. É uma influência, na minha opinião, tá? Nas minhas observações, é uma influência nociva da alta exposição à informação. Veja, quando eu era criança, que cheguei na escola, tudo era novidade. Sistema de ensino, o que eu ia aprender, o que eu ia estudar. Quando a criança hoje, da geração Z,
chega na escola, ela já tem para mais de 7.000 horas de YouTube. Ela já está exposta a um grau de informação que a gente sequer sonhava. Antes mesmo de Gabriela aprender a ler, ela já sabia fazer pesquisas na internet. Apertava um botãozinho de alto-falante e falava o que ela queria, e o Google trazia para ela. Então, veja, a gente não podia imaginar isso na nossa infância. Eu digo, sou jovem, né? Há 20 anos atrás. Então, vocês Todos somos percebem jovens. que quando a gente queria fazer uma pesquisa, a gente precisava ir na biblioteca da cidade, Ou ir a na gente casa do vizinho precisava que tinha Barça. ou na casa do vizinho que tinha enciclopédia. Havia todo um tempo para você acessar determinada informação. Hoje em dia, antes de saber ler, as crianças já têm acesso à informação demais. E nem sempre é propício a elas saber tanto. Não há maturidade. Então, quando a maturidade infantil atinge, lá desenvolve os seus 7 anos, né? A partir dos 7 anos, né? Maturidade do ser humano é um processo muito lento de se atingir, maturidade mental. Alguns chegam aos 20 e não atingem, a verdade é essa. Alguns chegam aos Mas 80 e não atingem. não atinge, né? Mas hoje em dia isso foi acentuado de uma forma muito grande. Então, é verdade, as crianças hoje, me parece que têm menos alegria do que nós quando crianças, porque elas ficaram mais exigentes ao que é diversão. Elas ficaram mais focadas no racional para conseguir o prazer que antes a gente tinha no convívio. E é no convívio social que a gente desenvolve a nossa aptidão e nossa resiliência. É na convivência que a gente amplia a nossa resiliência. Mas, na medida que o convívio social diminui, na medida que o convívio social se torna mais virtualizado, a nossa resiliência é prejudicada. Por quê? Porque se alguém me ofende, eu xingo de volta. Se alguém não me agrada, eu passo o dedo para cima e vou para a próxima tela. Se alguém fala alguma coisa que me incomoda, eu bloqueio. Então, tudo isso evita que eu sinta, que eu procure meios de superar aquele sentimento e reconciliar a relação, reconciliar a comunicação. E a fala é por onde a gente expressa o coração. É através do que você diz, é através do que você comunica ao outro, que você bota para fora o que você é, quem você está sentindo. E isso só é possível quando a gente convive. É. Eu acho assim, sabe, Convive de Rodrigo? uma forma real. Comparando também essa questão, né, do suicídio. Na época da gente, se existia, que eu acho que não, né, era pouquíssima criança que chegava a esse ponto, né? E hoje é uma temática levada para as escolas, porque crianças muito pequenas, que às vezes a gente nem sabe, né? Assim, aparentemente nem entende o que está acontecendo, mas eles, né, não suportam uma realidade e acham que a única saída é aquela. Falta de diálogo, falta de uma série de coisas, né? Muito medo. É a questão da exposição, às vezes, é um bullying na escola. Poxa, a geração da gente passou por bullying, né? Eu acho que todo mundo aqui Passou. passou por bullying. E a gente sobreviveu, né? Criou, como diz a história, criou cicatrizes naquelas feridas e passamos à frente. Claro que não foi fácil, nunca é fácil. Mas a gente sobreviveu e a gente conseguiu superar isso, né? Mas essa geração ela não consegue, ela já vai logo para, entre aspas, né, uma via que não tem retorno, né? E É às vezes eles porque nem têm noção, talvez, não sei. o bullying, na nossa geração, não tinha esse nome, né? Uhum. Mas ele estava restrito a um tempo e a um lugar específico, né? Era. Era
naquela faixa etária, da pré-adolescência para a adolescência, na escola, durante aqueles 3 anos lá, né? Quinta, sexta e sétima série. Por que eu estou Sei dizendo não, isso? viu? Não, mas por que eu estou dizendo isso, o bullying de forma mais intensa, aquelas chacotas que aconteciam? Porque depois que a gente ia crescendo, Não se se incomodava mais, né? resolvia, ou pelo bem ou pelo mal, uma pessoa não se incomodava mais, ou partia para agressão, para briga, mas as coisas se resolviam. E tinha um tempo e lugar específico. Hoje em dia, o risco é outro, né? Porque não tem mais tempo nem lugar específico. Com as redes sociais, o bullying sai da escola e chega na sua casa através das redes sociais, atinge a comunidade inteira e E o pode pior, fica viralizar. registrado para o resto da sua vida. Não tem Então mais você se tempo. torna um adulto, no seu ambiente de trabalho a galera vai, resgata aquele vídeo, aquela coisa, e você se lasca de novo, passa por tudo novamente. Não Então, apaga da história, né? aí realmente o bullying se tornou um problema porque foi reforçado pelas redes sociais. Porque agora ele não tem mais tempo nem lugar. Ele acontece em qualquer lugar que você tenha acesso à mídia. Então, tornou-se realmente um problema social por conta disso. Antigamente não tinha? Tinha, mas tinha essas restrições naturais, essas barreiras naturais. Então, não era um problema social a se debruçar. Haviam outros problemas mais urgentes, mais sérios. Hoje em dia é bem diferente. Eu não estou vendo bate-papo, tá, gente? Se alguém quiser A Riva está comentar. dizendo aqui que com ela o bullying ultrapassou a faculdade. Eu tenho um colega que até hoje, coitado, eu às vezes tenho pena, mas até hoje ele sofre. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Nunca fiz com ninguém, nem ninguém nunca fez comigo. Eu era Ah, meio Cleide, tu é brava. de outra geração, Cleide, uma geração que o povo tinha medo de muita coisa, então as Será? pessoas, né, graças a Deus as pessoas não tinham isso de... Nesse caso, Suzana, eu não estou falando no caso de Cleide, não, tá? Eu estou Sim. continuando o desenvolvimento. Na geração do meu pai, quando o meu pai era criança, ele dizia que não havia bullying, porque quem fazia o assédio eram os próprios professores na época de É. palmatória. Então não tem É espaço para verdade. algum aluno brigar. O próprio professor já ocupava esse espaço. É. Então, veja, hoje em dia é impensável, mas naquela época a palmatória era a realidade, né? A, a mãe de Maeli dizia, "Oxe, até hoje eu tenho medo de Dona Marinha, eu acho que é Dona Marinha, que é a sogra da minha tia. Ela foi minha professora na época de palmatória, eu fazia tudo certinho, eu tinha o maior medo dela, que ela batia forte. Veja o nível de instrução que a gente tinha naquela época. Então, como é que nessas condições poderia haver bullying? Quando há um Não tem inimigo espaço. comum, a turma toda se une. Que A época turma foi toda se essa, une. mentor? Hã? Que época foi essa? Eu também não Na, tive gera, isso, não, na professora. geração da mãe de Maeli, eu acho que a década de 60, 50, não sei. Menino, eu 50, vou né, fazer Maeli? 69. Eu acho que era na década de 50, eu não sei. Eu não sei até que ano ainda na educação era permitida a palmatória, mas ela conta as histórias dela, viu? É porque depende Pronto. muito da região onde a pessoa morava, né? Adriano, Sim, depende da região. no meu caso, eu morava no interior de Pernambuco e lá até o final, acho que quase no final, não, até a metade da década de 80 ocorria isso. Inclusive, eu cheguei a levar palmatória e ficar ajoelhado em milho na sala de aula, no interior de Pernambuco. Então não é uma coisa muito antiga, né? Dependia da região, né? Nossa. Depende da região. Eu Eu estudei acho em que Depende na... colégio da de região. freira e elas, assim, quando a gente entrava, depois do recreio, tudinho, depois de um tempo, se você quisesse no banheiro, elas não deixavam. Como eu era pequena e eu era meia brabinha, eu fiz na sala. Mas era escola só de mulheres. Era Eu só fiz de algumas mulheres. vezes. Eu Essas fiz, freiras eram mas eu disfarçadas, fiz assim, menina. Não era de eu não Deus, me não. urinei em pé sentada, não.
Eu me baixei, tirei as calcinhas e fiz xixi. E ela mandou eu para a secretaria para chamar a menina, dizer o que eu fiz. Eu disse, olha, caiu muita água lá na sala e precisa enxugar. E ficou por isso mesmo. Coisa Manhã boa. também estudou em colégio de freira, era os piores que tinha. O meu foi colégio de freira também. Tinha esse hábito da gente não poder ir ao banheiro quando precisava. Aí é que A dá professora vontade. não deixava. E Essa eu fazia situação, sentada. né, é só adiantando aqui, tá? Essa situação, hoje em dia, seria inimaginável, né? Bastava ter um celular na sala que isso ia se tornar uma coisa, ia virar caso de polícia, ia virar caso de mídia, reportagem, é, o conselho tutelar ia bater na escola, por que não deixaram a criança ir para o banheiro na hora que ela pediu? Veja como Não, e o mudou. detalhe é que eles ainda mandavam para a direção, dizendo assim, você fez uma coisa errada. Eu não entendia como uma coisa errada, porque eu pedi a professora para ir no banheiro, ela não deixou. Nada mais natural do que eu fazer ali mesmo, naquele lugar, porque eu não aguentava mais segurar. E eu Mas você realmente eu não ficava aguentava. sentadinha, né? Fazia sentadinha. Eu não, minha filha. Eu Eu, fazia sentada na na minha vez, cadeira, aí o coleguinha de trás fazia, tia. Mas vamos seguir, que eu quero terminar isso hoje. Então, vejam, eu vou apresentar essa. Já estamos chegando nos finalmente, tá? Eu vou apresentar esse vídeo. Por que ele é interessante? Porque agora eu vou entrar nas causas, nos tabus, né? A gente acha que as pessoas que sofrem, ou que pensam, ou que idealizam, têm algum tipo de transtorno mental. Isso não é totalmente verdade. Mas vamos ouvir isso daqui. Tem um Se tá amigo ou uma saindo o amiga com som. depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um Assim, ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Jogue tudo isso para fora. Converse. B. Por que é um adolescente? Porque entre os adolescentes a taxa pipocou. Entre a faixa etária dos 13 aos 24 foi onde mais cresceu os casos. Então, é realmente um caso grave para a nossa força de trabalho, para a nossa sociedade, ter tantos casos de suicídio entre os jovens. Por que eu coloquei ela falando isso? Esse vídeo está lá no site Setembro Amarelo. Porque muitas pessoas acham que só quem tem transtornos mentais de alguma natureza, como depressão, é que corre o risco de ter ideação, de pensar, de chegar a esse ponto. Mas, na verdade, ninguém chega a esse ponto sem ter algum transtorno mental. Mas todo mundo que tem transtorno mental não vai chegar a ser um suicida. É preciso separar as coisas. Alguém só chega ao ponto de querer se matar por conta de um transtorno mental quando não é tratado do transtorno, do cuidado. Porque o que está por trás dessa decisão é um sofrimento contínuo e sem interrupção. É um estado contínuo de sofrimento sem perspectiva de saída. É isso que você tem que olhar, independente da causa por trás, se é uma depressão, se é um transtorno generalizado de ansiedade, são crises de pânico, se é algum tipo de sofrimento por calamidade, independente da causa por trás, o sofrimento contínuo e sem perspectiva de saída, de melhora,
é o que leva a pessoa a tomar a conclusão, a decisão de que tirar a própria vida é a melhor solução. É isso que a gente tem que focar. E não se há algum transtorno mental por trás daquela situação. Eu sei que vocês conhecem, eu também conheço, e muitas pessoas que não aparentavam ter nenhum tipo de transtorno mental e ainda assim tiraram a própria vida. E entre homens e mulheres, os maiores números de tentativa estão entre as mulheres, mas os homens têm a taxa de maior sucesso, porque geralmente escolhem métodos mais eficientes, mais dramáticos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Nem sempre a gente vai saber o que se passa, mas se a gente chegar junto, ou se chegarem junto da gente, a gente precisa ter essa sensibilidade. Ou para assumir o papel e a atitude de acolher, ou para ter a noção e a empatia necessária para encaminhar, para aconselhar o encaminhamento, para avisar. Veja, como psicólogo, um dos únicos motivos que justificam a quebra do sigilo cliente e profissional de saúde é quando a pessoa fala em suicídio, quando a pessoa apresenta ideação suicida. É o único lugar, é o único momento, é o único assunto que ampara o profissional a quebrar o sigilo médico-paciente, sabia? É quando ele fala em tirar a própria vida. Em questão de crise, quando eu estava estagiando lá na clínica, os supervisores da clínica diziam: se houver temática, se houver discurso suicida, enquanto você estiver atendendo o paciente lá como estagiário, a primeira coisa que você deve fazer é chamar o seu supervisor. E a segunda coisa que você deve fazer é não deixar o cliente ou o paciente sair da sala sem a presença de um responsável. Por que eles fazem isso? Porque quem diz que vai fazer, pode de fato fazer. Não tem essa coisa de cão que ladra não morde. Morde sim. Quem fala que vai se matar é um dos sinais mais intensos de que pode realmente vir a tomar a atitude. Porque ela já passou pelo sofrimento, ela já passou pela ideação, já está na terceira etapa, que é comunicar o ato, é o pedido de socorro mais extremo. Ela diz: eu não aguento mais, eu quero tirar a minha vida. Ela não está brincando, querendo chamar a atenção, não. Ela está, de fato, chamando e pedindo ajuda para uma situação que ela não tem mais como controlar. Já está tão decidida que está comunicando. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, a gente lá na clínica era orientado a fazer isso, a comunicar imediatamente ao supervisor. O supervisor ia pegar a ficha daquela pessoa e dizer: quem é um contato aqui de amparo que a gente vai ligar. Ela só sai da clínica agora quando o acompanhante estiver presente, porque o acompanhante presente vai receber uma ficha de encaminhamento para um tratamento especializado, prolongado, com psiquiatra, com acompanhamento psicológico, e vai ser cientificado de que a pessoa está com ideação suicida. Ou seja, não é coisa que é tomada por menos. Ao contrário, é tomada com a máxima preocupação que o caso exige. Então, se eu, mesmo não sendo profissional, sei disso, por que a gente vai ignorar? Se alguém chega junto de você e confessa essa ideia, o mínimo que você pode fazer é: eu vou falar com o pai, com a mãe, com o companheiro, dizer: ó, fulaninho conversou comigo e confessou que está tendo essas ideias. Eu, sendo você, tomava uma atitude de procurar um profissional. É o mínimo que você pode fazer. Não pedir para a própria pessoa procurar um profissional. Isso não ajuda. A gente sabe que isso não dá certo. Se a pessoa está comunicando isso, certamente já passou pela cabeça dela. Mas ela acha que não vai dar certo. Você tem que comunicar alguém junto com acesso, com amparo suficiente junto à pessoa, para que ela procure os meios para socorrer.
Então, a gente não pode nunca negligenciar as pessoas que comunicam a ideação. É o ponto mais forte que eu quero deixar hoje aqui com vocês, tá? Deixa eu ir agora para a etapa que eu acho bastante interessante, tá? Para poder encerrar a nossa temática de hoje. Esse slide aqui, ó. Deixa eu compartilhar agora. É o último slide da noite, tá, gente? Veja, por pior que pareça o cenário, quem está por perto pode ajudar. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? É uma pergunta ímpar, chave, decore. Às vezes, apenas ter alguém para conversar já alivia tanto o nosso estado que essa ideia vai se embora. Mas para ser ouvido, sabe? Você precisa abrir o seu coração, o seu ouvido e não necessariamente querer demover a pessoa daquela ideia. Eu me lembro que no CVV há poucas frases proibidas. Uma delas é: você nunca pode dizer para quem disse claramente que quer tirar a própria vida, você não deve fazer isso. Você não deveria fazer isso. Por quê? Porque confrontar, chocar a pessoa com frases opostos ao que ela está dizendo é uma maneira de negar o que ela está sentindo. É como se a gente não prestasse atenção que não é o problema está na frente que realmente importa, é o que eu estou sentindo. Quando você quer tirar o problema da equação, você está tirando a pessoa junto da equação. É como se ela fosse tão inútil que não fosse capaz de perceber que realmente eu não devo fazer isso. Eu não estou fazendo isso por escolha, porque eu acho que eu vou para o céu. É porque eu não aguento mais. Então, a melhor forma, a forma mais simples, é fazer uma pergunta sincera. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa contar a vida. Isso acontece de forma natural. Quem pega ônibus, quem pega metrô por muito tempo, sabe disso, né? Às vezes um desconhecido senta do seu lado e conta a história da vida dela todinha. Você só faz balançar a cabeça, só faz ouvir. Por quê? Você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que dizer, você não sabe como aconselhar. Então, você se torna um ótimo ouvinte. E quando a pessoa vai, ele agradece como se você tivesse feito a maior coisa do mundo. E você fez. Você ouviu sem julgar, você ouviu sem aconselhar, você ouviu sem dar sermão e você não tentou converter ninguém. É tudo que a gente precisa fazer quando escuta alguém para acolher ela. Ouvir sem aconselhar, ouvir sem julgar e ouvir sem converter ninguém, sem dar sermão. O que é que eu posso te ajudar? Escute. 90% dos suicídios podem ser prevenidos apenas permitindo um momento seguro de desabafo. A melhor coisa que a gente precisa fazer é aprender a desabafar com alguém sem ter que ouvir nada de volta. Gente. Então, vejam, agora eu estou aconselhando diretamente a vocês, familiares. Aprenda a ouvir seus companheiros, seus filhos. Sabe, reserve um momento e diz, não, quando eu for conversar com alguém, quando eu for escutar alguém da minha família, eu não vou rebater, eu não vou criticar, eu não vou julgar. Eu só vou ouvir, eu só vou acolher. Gente, isso faz milagres. Quando a gente se sente acolhido, autenticado, quando a gente se sente realmente reconhecido nos nossos sentimentos, a coisa se transforma de uma maneira que vai além dos problemas. Porque os problemas sempre existem. O que a gente precisa transformar é a nossa atitude em relação a eles. E uma maneira de transformar as nossas atitudes em relação a eles é melhorando a qualidade das nossas relações. Quando a gente se sente amparado, acolhido e protegido dessa maneira,
a gente também se torna mais forte e resiliente, a palavra mágica disso tudo. Porque quando alguém perde a resiliência, só se recupera com outra, através de outra. Então, é isso, gente. O que eu tinha para dizer sobre Setembro Amarelo, o que eu tinha para compartilhar com vocês, é tudo isso que eu trouxe. Desculpe se foi muito técnico, muito enfadonho, desculpe se foi muito teórico, mas às vezes não dá para escapar da teoria, né? Porque a gente precisa estar minimamente embasado se a gente quer, de fato, fazer a coisa da melhor maneira possível. Eu só tenho a agradecer esse momento, a paciência e a persistência de todos vocês em se manter na busca no autoconhecimento e seguindo o nosso lema, ser o melhor possível todos os dias. Obrigado, muito obrigado. E aí, gostaram? Gostei. É a segunda vez que eu escuto uma palestra sobre suicídio. Todas duas com ele. Ô, Rodrigo, tu vai dar de novo o recado do Caminho da Luz? Bom, minha gente, Caminho da Luz vai ser dia 24, no sábado à noite, e dia 25, domingo de manhã. Todo mundo convidado. A taxa opcional é de R$ 20. O que é isso? Taxa opcional é ninguém é obrigado a pagar. Mas se você for pagar, a taxa é de 20. Nem mais, nem menos. Tá certo? Então, vai ser um prazer acolher todos vocês presencialmente. Não vai ser transmitido, tá certo? A gente vai seguir os modos. Maravilhoso tema, amei. Amei, não foi? Obrigado. E sábado eu quero ver todos vocês lá com essa energia, com essa fraternidade, para a gente poder fazer um trabalho bonito junto com a Aninha e guiado por Aninha, tá? É muito importante para mim vocês saberem que a Aninha é a coordenadora, nossa coordenadora dos Caminhos da Luz, que é uma maneira prática de desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento. E, assim, importante, né, Drick? O domingo, como ele falou, é só na parte da manhã. Então, Só na leva parte da manhã. fruta para a gente lanchar, né? Suco, Café. refrigerante, frutas, café, para a gente fazer aquele coffee break Lembrando que lá. a gente não tem geladeira, então, se forem levar coisa gelada, avisem com antecedência para a gente comprar gelo, porque eu até deixei um isopor lá, a gente deixou um isopor no último Caminho da Luz, é a nossa geladeira, mas a gente precisa saber se vão levar coisa gelada para a gente comprar gelo, para não gastar à toa, né? Mas vai ser muito bom, tenho certeza. Geladeira aí, Pessoas que estão aí na sala, Tem mais não. Cione, Marcela, Quebrou. no salão. Um beijo para vocês, Ginaldo, César, Tita Marlene. Muito bom ver vocês aí, viu? Um beijo, boa semana para todos. Como é que eu vou parar? Boa noite para todo mundo, uma boa semana. Rodrigo, tá aparecendo o botãozinho aí de gravação, né?